bom dia aos caros ouvintes da nossa rádio acústica, aos nossos amigos camaquenses, né? Saudade desta terra altaneira e hospitaleira, como diz o nosso hino, né? Exatamente. Que coisa. Tu sabes que eu falei agora com o José Carlos Pires, um amigo que está em trânsito aí em férias aí em Roma, e ele agora me fez uma live na parte externa do Vaticano, Sim, mostrando a quantidade de gente, mostrando a emoção que o pessoal está tendo nesse momento aí no Vaticano, o Padre Antônio, sim, e a quantidade de figuras, línguas, pessoas do mundo inteiro circulando do aí, mundo né? inteiro. Que coisa magnífica isso, né? Exatamente, do mundo inteiro. A notícia do falecimento do nosso querido Papa Francisco me pegou fora de Roma. Eu fui, durante a Semana Santa, ajudar numa missão em Moçambique e cheguei hoje de manhã cedo aqui em Roma, por volta das 8 da manhã aqui de Roma, que Sim. seriam as 3 da manhã aí do Brasil. E, e assim que cheguei aqui em casa, eu moro na Casa Santa Marta, aqui onde eu estou, quem está nos acompanhando na live, Sim. né? Aliás, quem está nos acompanhando na live, para ter uma ideia, eu vou abrir aqui a janela, estou abrindo aqui a janela. Casa Santa Marta. É, Ai, que linda imagem, Padre. então a gente vê a cúpula da Basílica de São Pedro, aqui atrás, né, onde está Ah, sendo velado o corpo do nosso amado Papa Francisco. Então, cheguei aqui em casa, acho até melhor deixar essa imagem do que a minha cara feia, que eu vou falando e o pessoal tá bem. acompanha a imagem. Então, cheguei hoje de manhã e assim que, né, me arrumei um pouco da viagem, passei ali na Basílica para, enfim, para rezar junto Sim. do corpo do nosso querido Papa Francisco. Afinal de contas, ele também morava aqui nessa casa, né? Nós convivemos aqui morando na mesma casa. Vocês moravam aí nesse mesmo ambiente aí. Sim, sim. Essa casa que vai abrigar nos próximos dias, né? Hum, Os cardeais que participarão do conclave. Então, os residentes aqui da casa, nós teremos que ajeitar nossas coisas, sim. liberar os quartos, né? Sim, para dar Por esse espaço período para do conclave. os cardeais chegar. Para os Eu, cardeais, eu andei olhando, exatamente. eu andei olhando umas imagens, umas fotos suas com o Padre Francisco. E eu queria entender, Padre Antônio, se fosse possível, assim, qual é o Claro. papel, qual é o teu papel junto na casa de toda essa estrutura que o Vaticano tem, Meu trabalho só no para Vaticano. as pessoas poderem entender assim, qual é o teu papel, qual é a tua ligação dentro dessa casa, junto ao Papa, junto a todos que administram aí. Claro. Isso aí, a foto que eu mandei. Eu Linda, linda. trabalho na seção de língua portuguesa. Portanto, eu auxiliava o Papa Francisco, mas o trabalho não é só o auxílio ao Papa, né? Sim, Em tudo que diz respeito, ou que chega, documentos que chegam em língua portuguesa, e também quando o Papa recebia, né, autoridades, mesmo os bispos do Brasil, né, sim, que vêm aqui nas visitas ad limina e tal. Então, o meu papel é de intérprete, tradutor sim, e intérprete nesses encontros, mas também dos documentos pontifícios, né, sim, as encíclicas, as cartas apostólicas. A nossa sessão, não sou eu sozinho, nós somos em 5, não é? sim, Nós somos responsáveis por fazer a tradução desses documentos para a língua portuguesa. sim. Que coisa. E esse trabalho oportunizou muito essa relação que tu tem com pessoas do mundo inteiro, da língua portuguesa, com o Papa e com os administradores desse assunto.
E qual é nas conversas informais com o Papa sobre o Brasil, sobre o povo brasileiro, o Padre Sim. Antônio, como é que era essa visão do Papa com o Brasil, hein? O primeiro Papa latino-americano, né, ele tinha muito carinho pelo nosso país, né, muito carinho pelo Brasil. Foi a primeira viagem, é importante a gente lembrar que foi a primeira viagem internacional dele, a primeira viagem fora da Itália, digamos assim, foi ao Brasil, foi ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude de 2013, uns meses depois da eleição dele. Ele foi eleito em março, e em julho ele já estava aí no Brasil na primeira viagem apostólica fora da Itália, do pontificado do Papa Francisco. Ele tem uma relação também familiar com o Brasil. Um tio dele morou muitos anos em Pelotas, né? E então ele tem essa relação, até quando o nosso governador esteve aqui e teve a oportunidade de encontrá-lo, comentou dessa relação com a cidade de Pelotas, que Sim, é a exato. cidade do governador também. E o Papa Francisco sempre demonstrava nos encontros com os bispos, nos encontros com o presidente da República, com autoridades do Brasil, sempre demonstrava É uma muito relação, carinho né? pelo nosso país. A Argentina com o Brasil tem essa rivalidade no campo, né? Mas nós somos Rivalidade assim no futebol. E nós temos muitas coisas parecidas ou quase iguais, né? Eu estou pegando uma informação aqui, Padre. O pároco atual aqui de Camaquã, o Padre Ângelo Bom, Sim, mandou nós trabalhamos juntos. Esses 2 anos que eu trabalhei aí, É, eu e o Padre Ângelo trabalhamos juntos por um bom tempo. ele mandou uma foto dele entregando uma cuia de chimarrão pro Papa. Uhum. Ah, que coisa linda isso aí, né? E aí a gente Sim. fica coisa boa isso, né? Ter momentos aí, ó, tá vendo? Agora tá a foto Aí, exatamente. do Sim. pároco Ângelo. Ali temos vários padres. Tá o Padre Ângelo, tá o Padre José Flá, que é o reitor do nosso seminário lá em Viamão, né? Isso provavelmente foi em algum encontro de formadores e eles estavam ali com o chimarrão, e o Papa, sempre que passava e via o chimarrão, pedia um Que coisa. sorvo de mate. E tu toma chimarrão aí no Vaticano? Eu confesso não que é um hábito teu? tenho todos os apetrechos, mas às vezes a gente não tem tempo, porque tem que preparar, esquentar água, botar na térmica, e às vezes com a correria do trabalho. Sim. Mas no final de semana, quando a coisa é mais tranquila, toma um chimarrão. Mas quando pintar um gaúcho aí, tu tá com uma cuia de chimarrão pra ele vai se sentir em casa. É muito bom isso, né? Com certeza. Ô, Padre Antônio, agora então já está sendo feita a visitação. Ontem, diz os números aqui, que mais de 50 mil pessoas passaram para ver o Padre, o Papa. Sim, essa noite a Basílica era para ter sido fechada à meia-noite. Sim. E só conseguiram fechar às 5:30 da manhã, porque não parava o fluxo de pessoas da Praça de São Pedro. Fecharam às 5:30 e reabriram às 7, ou seja, ela ficou só 1h30 que coisa, né? Fechada pelo fluxo contínuo de pessoas que vêm rezar diante dos restos mortais do Papa Francisco. Eu estou falando com o Padre Antônio Meister. Ele foi pároco aqui em Camaquã, da paróquia São João Batista. Não, fui vigário paroquial. Eu e o Padre Ângelo éramos vigários paroquiais do Dom Liro, hoje o bispo de Santo Ângelo. Na época era o pároco aí, Monsenhor Liro Dendelino Moira. Me diga uma coisa, e essa preparação para receber chefes de estados para a cerimônia fúnebre do Papa, isso obviamente é toda uma estrutura que o Vaticano, juntamente com toda a segurança nacional do entorno também, como é que é essa preparação, Padre? É uma equipe que nós temos aqui, que se chama a equipe do protocolo, mas que nas cerimônias normais, né, sempre tem os embaixadores que vêm, é um trabalho que eles conseguem
dar conta sozinhos. Agora, para um evento como esse, o funeral de um Papa, eles coordenam todo o trabalho, mas eles têm ajuda um pouco de vários outros setores, não é? Sim. Agora mesmo, estávamos falando no almoço, já mais de 30 chefes de Estado confirmaram presença, outros 30 chefes de governo, delegações oficiais de mais de 130 países já confirmaram presença, e nós ainda temos o resto do dia de hoje, todo dia de amanhã, para que essas confirmações aconteçam, né? Sim. Realmente vai ser um evento muito grande. Coisa boa, né? Tu passou por aqui, traz carinho, traz saudade da turma, né? Há mais de 20 anos atrás, Fábio. Eu tive entre 2002 e 2004, mas guardo muito carinho e tenho ainda muitos amigos aí em Camaquã, entre eles o Pablo Voloski, né? Nosso grande artista, nosso grande músico. É uma figura aqui que eu gosto muito deles aqui. Ô padre, e então essa experiência tua aí, tu tinha imaginado na tua vida, quando tu estava aqui em Camaquã, de vigário, ainda depois daqui a pouco tá em Roma, como é que foi isso, hein, para te chegar aí? Não, nunca podia imaginar que isso ia acontecer na minha vida. Camaquã foi a minha primeira paróquia, né? O meu primeiro, digamos assim, o primeiro amor, primeira missão. Logo da ordenação, fui ordenado em junho de 2022, passei um mês, o mês de julho, auxiliando na paróquia onde eu fui ordenado, né, cobrindo, digamos assim, as férias do pároco, e no início de agosto eu já me apresentei aí em Camaquã, porque foi a minha primeira nomeação. No dia mesmo da ordenação, Dom da Deus, na época, me chamou e me disse que eu iria ser vigário paroquial de Camaquã. Quando cheguei aí, encontrei o atual pároco, o Padre Ângelo, que naquela época também era vigário paroquial, aí em Camaquã, com o Monsenhor Liro, e trabalhamos juntos por uns 6 meses, até o final daquele ano. Depois veio o Padre Miguel Faleiro, que foi vigário paroquial comigo também no resto do período que eu estive aí, sempre com o Monsenhor Liro como pároco, até o ano de 2004, quando aí recebi a minha primeira missão como pároco. Aí Dom da Deus me chamou para ser pároco em Porto Alegre, na paróquia Nossa Senhora das Dores, que hoje é Basílica, né? Basílica de Nossa Senhora das Dores, ali no centro. Que legal, hein? E aí, como é que mas nunca podia imaginar que um dia estaria trabalhando aqui. Pois isso, e aí, certeza. Como é que foi a tua ascensão aí pro Vaticano, hein? Tchê, Fábio, o que eu vou te dizer? Eu trabalhei aí em Camaquã, fui pároco das Dores, depois fui para missão, para nossa igreja irmã, lá na Amazônia, no Xingu, Prelazia do Xingu, e depois vim aqui para Roma estudar, aí conheci alguns padres brasileiros que trabalhavam aqui, mas eu era estudante, fiz aqui o meu mestrado em História da Igreja entre os anos de 2011 e 2013, e acho que daquele tempo ficaram aqui com o meu nome, mas ficaram com o meu nome assim, como um dos tantos que havia estudado aqui, e em 2020, ou seja, no ano da pandemia, me chamaram, para minha surpresa, me chamaram para vir colaborar aqui na sessão de língua portuguesa. Foi quando houve um aumento. A sessão de língua portuguesa, naquela época, era composta apenas por 4 pessoas, e o trabalho estava cada vez maior e precisava de mais gente, então eu não vim, na época, para substituir ninguém, mas para acrescentar. E desde 2020 estou prestando o meu trabalho aqui. Eu lembro quando o Dom Jaime me chamou na Cúria para dizer que tinha recebido uma carta com meu nome,
que eu viesse trabalhar aqui. Eu fiquei muito surpreso, né? Até me lembro que perguntei para ele o que eu devo fazer, Dom Jaime. E aí ele me disse uma frase muito, muito bonita, que eu guardo até hoje. Dom Jaime, nosso arcebispo, que vai, aliás, já chegou aqui em Roma, né, para participar do conclave. Ele disse uma frase muito bonita. Ele disse assim: o conselho que eu posso te dar, isso não é uma questão de obediência, eu não te estou nomeando para nenhum cargo aqui na nossa arquidiocese, porque eu sou padre diocesano, pertenço à arquidiocese de Porto Alegre. O conselho que eu posso te dar é que nós nunca devemos dizer não a um pedido da igreja. E naquele momento que ele me deu esse conselho, eu digo, bom, então pronto. Já está decidido. E ali mesmo ele ligou para o núncio apostólico em Brasília para confirmar então que eu viria prestar o meu serviço à igreja aqui. E depois o que aconteceu foi que eu teria que ter me apresentado aqui em março de 2020, e em março fechou o mundo, né? Em março de 2020 fechou o mundo. Eu me lembro que na época eu pensei, pronto, perdi o emprego, né? Sim, perdeu a oportunidade. Não tinha passagem, não tinha como fazer visto, não tinha como nada, estava tudo fechado. E aí recebi um e-mail daqui que dizia, não, na sua mesma situação tem outras 20 pessoas e nós estamos esperando a todos, venha quando for possível. Sim. E o quando for possível de março virou agosto, que foi quando começaram os voos da TAP, e mesmo assim eu tive que ficar 15 dias em Portugal antes de vir para a Itália, porque não se podia vir diretamente do Brasil na época, havia restrições, né? Bom, nós vivemos toda aquela época. Exatamente. Ô, Padre Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, deixa eu te mandar uns abraços, tem uns amigos aqui te ouvindo, e o Marciano Farias manda um abraço para ti. Sim, grande abraço, Marciano. E eu queria te perguntar o seguinte, durante esse período que tu estás aí, a gente sabe, eu não conheço o Vaticano, não conheço Roma no entorno, mas tu tens a oportunidade de conhecer ambientes aí dos mais diferentes, e aqueles, inclusive ambientes que geralmente não são abertos para público, ambientes mais reservados. Tem uma história muito bonita, muito carregada aí no Vaticano, né, de simbolismo, e principalmente agora leva-se, o Zé Carlos Pires, inclusive, foi ontem na igreja Santa Maria Maggiore para conhecer onde o Papa será sepultado. Também, tu conhece bastante, tu tem oportunidade de visitar, de conhecer detalhes, como é que é a vida tua aí nessa parte de conhecimento dessa história toda aí? Não, isso para quem estudou história da igreja, como eu estudei, é uma riqueza, uma oportunidade única, uma riqueza muito grande, né? Porque realmente você daqui você tem acesso não a coisas secretas que nenhuma outra pessoa tenha acesso, não. Todas as pessoas, dependendo do que tem que fazer aqui ou do que pedem, podem conhecer esses lugares que eu conheço, mas você passa a ter um conhecimento maior, porque vê com muito mais frequência, né? E aí, dependendo da pessoa que está lhe acompanhando naquele dia, ele conta um detalhe, um aspecto isso dentro da Basílica, ou nos jardins aqui do Vaticano, ou em algum dos prédios, dos edifícios que rodeiam a Basílica. Então é uma experiência muito bacana, muito interessante. Bom, Padre Antônio, e aí, depois do sepultamento do Santo Padre, inicia o conclave. É um outro momento da Igreja Católica. Qual a expectativa do senhor, dos seus colegas, sobre isso? Há notícias, informações da imprensa, olha a tendência daqui a pouco de ser um padre africano, de ser um padre asiático, tem até os italianos que estão reivindicando. Como é que é isso por trás desse processo todo? Bom, Fábio,
todo conclave, se a gente for pesquisar nas épocas de conclave, as notícias da imprensa, todo conclave, claro, a especulação é livre, né? Então, Sim. Os meios de comunicação, jornais, rádios, televisões e tal, eles querem, é uma coisa muito humana, né? Querem tentar ver, vamos ver quem aqui vai, é como se enxergam o conclave como se fosse uma eleição para prefeito, ou para governador, ou para presidente, né? Então, as pesquisas, quem é o líder das pesquisas, quem estaria mais na frente, e na verdade não funciona assim, né? Se nós formos ver até mesmo nas notícias antes da eleição do Papa Francisco, ele era muito pouco falado, né? Se falavam muito de outros cardeais na época, não é? Se inclusive se traçava um perfil de cada cardeal e quais seriam os prós e os contras desse, daquele. Claro, isso é o papel tem que se dar a notícia, né? Tem que se dizer, olha, aqui os cardeais são esses e tal. Mas, na verdade, a gente que é católico, que tem fé, né, a gente sabe que é a obra do Espírito Santo, né? Então, não são jogos políticos, não são influências, né? Eu tenho visto muito, ultimamente, agora da segunda-feira para cá, né? Notícias já mostrando perfis de cardeais, aí dividindo os cardeais entre cardeais progressistas, cardeais liberais, cardeais conservadores, cardeais moderados. Para mim, é tentar ver um processo que é para a escolha do bispo de Roma, do sucessor de Pedro, um processo para o qual os cardeais vão se colocar todos em profunda oração, né, pedindo as luzes do Espírito Santo. Vão fazer uma promessa diante de Deus, né, na Capela Sistina, com o juízo final de Michelangelo lá no fundo, né, talvez o melhor pano de fundo que poderia haver para um conclave. Vão fazer uma promessa diante de Jesus Cristo, que um dia me há de julgar pelas minhas ações. Prometo que dou o meu voto àquele que eu considero o mais idôneo, ou aquele que eu considero que deve ser o eleito, que deve ser o próximo Papa. Então, o que eu digo é isso. A gente pode até, por uma questão de curiosidade, enfim, ler essas notícias. Então, fala-se de um cardeal africano, porque então seria a vez da África, já que tivemos um Papa latino-americano, como se fosse uma coisa assim, uma espécie de rodízio, né? Ou, faz muito tempo que nós não temos um Papa italiano, então teria que ser de novo um italiano. Isso são tudo discussões, especulações. E o que vale lá, quando os cardeais entram na Capela Sistina, é a ação do Espírito Santo, que vai iluminar cada um deles a votar por aquele que eles acham que é o mais digno. Claro que, para depois, na evolução das votações, eles vão conversar entre eles e vão ver, olha, eu pensava que era esse, mas se vê que só eu e poucos aqui estão pensando isso, talvez então seja melhor pensar naquele que um bom grupo de cardeais está votando, está pensando que possa ser um bom Papa, né? Então, mas olha, é isso, é a ação do Espírito Santo, né? Exatamente. Tem um ditado famoso aqui em Roma, que quem entra Papa num conclave, sai dele cardeal. Padre, deixa eu te passar aqui as amigas aqui da Secretaria da Igreja Matriz da Paróquia São João Batista, a Mara, o Éden, a Maria Juraci, tá te mandando um abraço. Queridas, a Mara, Éden. O Wildo aqui da sapataria diz o seguinte: eu e a minha esposa fomos coordenadores do MCJ, Movimento de Casais, que o Padre Antônio estava junto, está gravado em nossos corações. É interessante a gente poder oportunizar de conversar contigo, até para a gente entender um pouco mais, assim, esses bastidores desse evento que acontece no Vaticano
dessa transição que vai haverá nos próximos dias, né? E que a gente consiga divulgar dessa forma que nós estamos fazendo a radioacústica contigo, esse olhar, primeiro que você foi vigário em Camaquã, sabe, conhece a nossa região, e agora está com um olhar, um prisma do Vaticano para cá, entendeu? É muito bom isso. Conheço muito, conheço o Banhado, conheço a Ilha de Santo Antônio, conheço a Pacheca, andei por tudo aí, 2 anos trabalhando aí, tenho muita saudade. Coisa boa. As comunidades dos bairros da nossa cidade, a Vila Viegas, a Carvalho Bastos, a Imaculada, a Matriz, enfim, se eu começar agora vou esquecer de alguma. Legal é que tu grava bastante nomes, é impressionante isso. Depois de tanto tempo. Fábio, eu trabalhei 2 anos aí e tenho muito carinho pelas comunidades, isso. Pelas pessoas que eu conheci, como o Hildo falou aí, o MCJ, mas eu acompanhava também o Onda, que era dos jovens, aquela turma que era do Onda na minha época, a turma que estava fazendo primeira comunhão na minha época, como o Pablo Volovski, hoje já estão tudo casados, com filho grande e tal. A turma tá aí. Ah, que coisa. Amigo, prometo que quando eu for aí, levo umas erva mate pra ti, tá bom? Tá, beleza. A cuia e a bomba eu já tenho. Tá, a gente leva a erva e aí toma o mate junto por aí. Beleza. Muito obrigado pelo carinho, desejo a ti, aos teus parceiros, teus amigos, que os cardeais aí que estão reunidos aí nessa sucessão, que sejam abençoados, que escolham o melhor possível. Exatamente, isso a gente tem certeza. Deus há de escolher o Papa que Ele quer. Um abraço, obrigado. Um abraço aos ouvintes, a nossa querida Camaquã.